Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de História. Meus queridos, nossa última videoaula antes da prova parcial será sobre o assunto de Roma republicana. Mais à frente, lá no final, eu irei fazer uma breve recapitulação sobre os assuntos que nós abordamos nas videoaulas anteriores. No caso, Grécia e a fase monárquica de Roma. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu gostaria de ressaltar aqui na fase republicana de Roma a estrutura política e administrativa que foi criada para gestão da cidade. Aqui na fase republicana, quem comanda a sociedade romana é o Senado. Esse Senado ele é auxiliado pelas magistraturas e pelas assembleias. Eu gostaria de destacar as magistraturas depois. Aqui nós vamos focar no Senado e nas assembleias. O Senado ele era comandado pelos patrícios, que era a única classe social que tinha acesso aos direitos políticos em Roma, e as assembleias eram três: a Assembleia Curial, a Assembleia Centurial e a Assembleia Tribal. Quanto às magistraturas, pessoal, eram cargos públicos que tinham uma duração específica de mandato e que tinham como intuito auxiliar o Senado na gestão administrativa de Roma. E quais eram essas magistraturas dentro da República Romana? Eu gostaria de ressaltar 6 cargos que eram as magistraturas em Roma. A primeira delas, nós temos o cônsul. Quem é o cônsul? No caso, pessoal, o cargo de cônsul eram 2, ou seja, eram 2 cônsules. Esse cargo ele durava 1 ano e os cônsules, cada um tinha uma função específica. Um cônsul ele era responsável pela presidência do Senado e outro cônsul era responsável pelo comando do exército em Roma. Eu gostaria de destacar com bastante evidência a questão do cônsul, porque dentro das magistraturas esse é o cargo mais importante, porque o cônsul ele é o administrador geral de Roma. Logo após tem o pretor. O pretor ele é responsável pela questão da justiça, ou seja, da aplicação das leis em Roma. Logo abaixo tem o questor. O questor ele é responsável pelo controle das finanças em Roma. Também gostaria de destacar o censor. O censor ele é responsável pela realização da contagem da população romana. O edil, que era um cargo administrativo que tinha como intuito a gestão das cidades e cuidar de áreas bastante específicas, como por exemplo a limpeza, o saneamento e o policiamento das cidades. Também, pessoal, gostaria de destacar o cargo de ditador. Quem era o ditador? O ditador era um cargo que surgia nos momentos de crise. Esse cargo ele durava apenas 6 meses. A função do ditador, como eu já falei anteriormente, era governar Roma, resolver as crises que surgiam dentro da República Romana. E, professor, qual era o intuito dos romanos com a criação desse cargo de ditador? Era, pessoal, de evitar com que a monarquia voltasse ao poder. Bom, pessoal, cabe ressaltar também que aqui na República Romana, os plebeus eles vão conquistar os seus direitos políticos. Vale lembrar que, até esse momento, a única classe social que poderia participar da vida política eram os patrícios. Bom, e como é que os plebeus eles conseguem conquistar os direitos políticos em Roma? Os plebeus, pessoal, eles começaram a
se espalhar para o norte da Itália. Com essa migração dos plebeus para o norte, os patrícios decidiram que iriam conceder uma série de direitos para os plebeus. A primeira delas, nós podemos destacar os chamados tribunos da plebe. Esses tribunos da plebe eram membros do Senado que representavam os plebeus. Bom, o que vai garantir mesmo, pessoal, os direitos políticos dos plebeus foi a chamada Lei das 12 Tábuas, a primeira compilação escrita das leis romanas. Pessoal, as leis em Roma, antes da Lei das 12 Tábuas, eram leis orais, ou seja, eram leis que eram transmitidas de boca em boca. Qual era a intenção dos plebeus com a escrita da Lei das 12 Tábuas? Evitar com que os patrícios manipulassem as leis em seu favor e prejudicando assim os plebeus. Dentre a Lei das 12 Tábuas, cabe ressaltar a Lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, e as chamadas leis licínias. As leis licínias vão determinar que um dos cônsules eleitos em Roma, ele tem que ser de origem plebeia. Bom, e quais foram os assuntos que nós vimos anteriormente? Nós vimos, pessoal, primeiro, Grécia. O que é que eu gostaria de ressaltar na Grécia? A questão das cidades-estado gregas, no caso, Atenas e Esparta. Atenas está localizada ali na região conhecida como Península da Ática e Esparta está localizada ali na região da Península do Peloponeso. Bom, cabe ressaltar também, pessoal, as fontes históricas que são utilizadas para analisar os primeiros períodos da história do povo grego, no caso, o período pré-homérico e o período homérico. De onde é que vêm esses nomes? Esses nomes vêm de Homero. Homero foi um poeta que escreveu uma obra intitulada Ilíada e Odisseia. Essa obra é utilizada como fonte histórica para analisar esses dois primeiros períodos da história do povo grego. Pessoal, eu também falei com vocês sobre a questão do que em cada cidade vai se destacar. Eu falei para vocês que Atenas é considerada o berço da civilização ocidental. Por quê? Porque é de Atenas que vão surgir diversos conceitos que vão ser aplicados até hoje no mundo contemporâneo dentro da nossa estrutura social. Dentre elas, eu destaquei a questão da democracia, ou seja, a participação política, a participação do povo na vida política. Já Esparta, ela se destacou na questão do militarismo, na questão das lutas, das guerras. Bom, outro ponto que eu destaquei com vocês foram as guerras em que os gregos estiveram envolvidos. A primeira delas foram as guerras médicas, quando os persas invadiram o território grego e então Atenas e Esparta, cada uma com as suas ligas militares, se uniram e acabaram expulsando os persas do território grego. O outro conflito foi a Guerra do Peloponeso, um conflito interno entre Atenas e Esparta pela hegemonia dentro do território grego. Esse conflito, pessoal, acabou finalizando com a vitória de Esparta. Bom, já em Roma, na primeira fase, na fase monárquica, eu destaquei com vocês a questão do Senado. O Senado era o conselho dos anciãos que tinha como função aprovar as leis
criadas pelo rei. Outro ponto, pessoal, que eu evidenciei para vocês em relação à primeira fase de Roma foi a questão das classes sociais, no caso da divisão social, que eram as seguintes classes sociais: os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Quem eram os patrícios? Era a classe social mais rica de Roma e os únicos a possuírem direitos à participação da vida política. Os plebeus eram os pequenos e os médios comerciantes e não tinham direito a participar da vida política em Roma. Já os clientes eram os trabalhadores que concediam a sua força de trabalho e atuavam ali nas terras patrícias. E os escravos que eram os escravos que eram obtidos de duas maneiras. Tinha a escravidão por captura de guerra e a escravidão por dívida. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de preparação para a prova parcial. Eu espero realmente que vocês se preparem bem para essa prova, que vocês se concentrem, e é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, tanto com mensagem direta no grupo, como em mensagem privada. É isso, pessoal. Tchau e bons estudos. Fiquem bem.